Prosseguindo no estudo das duas testemunhas do Apocalipse, o capítulo 3 do material didático, como elas profetizarão. Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz que elas profetizarão vestidas de pano de saco, o que também poderia ser traduzido por vestidas de saco de cilício, como aparece em Apocalipse 6,12. Estas vestimentas feitas de saco de cilício eram grosseiras, normalmente feitas de pele de cabra e de cor preta. Nesse sentido, aparece em Mateus 11, 21. Estas vestes pareciam serem usadas constantemente por Isaías, e Deus manda-lhe tirá-las e andar nu por 3 anos. Bom, o propósito dessas vestes, o significado, relembrar uma prática dos profetas do Antigo Testamento. Elias se vestia assim, no Novo Testamento, João Batista, né? Mas vamos apontar para o Antigo Testamento, porque os judeus que estarão ouvindo a profecia das duas testemunhas, eles terão como foco o Antigo Testamento. Depois que eles se converterem, aí sim eles vão começar a estudar o Novo Testamento. Mas, a princípio, a pregação evangelística das duas testemunhas para converter Israel, essa evangelização ela deve usar como texto base o Antigo Testamento. E eles usavam essa vestimenta para representar normalmente um estado lastimável, espiritualmente falando, do povo. O comentário prossegue. Eu coloco um parágrafo onde eu coloco várias referências que vocês poderão ler depois do significado de usar o saco de cilício, tá ok? E depois, no outro parágrafo, parágrafo seguinte, eu comento. Certamente o significado das duas testemunhas profetizarem vestidas de saco é mostrar que o testemunho delas será cheio de poder, como eram os profetas do Antigo Testamento, ligando-as em especial a Isaías, e fala da tristeza de Deus pela situação espiritual de Israel, já que as pessoas se vestiam de saco no momento de luto pelos mortos, no momento de tristeza. E o momento espiritual que Israel estará vivendo é o pior momento da história, já que Israel estará numa aliança com o anticristo, sendo enganado pelo anticristo, acreditando que ele é o Messias, e ele, na verdade, é um falso Messias, é um ungido de Satanás e não um ungido de Deus. O comentário prossegue. Assim como os sinais exibidos por elas fará com que os israelitas se lembrem dos profetas do Antigo Testamento, como Moisés e Elias, essas vestes também lhes fará lembrar de outro profeta, que é Isaías. Então a finalidade é realmente trazer os israelitas, trazer a memória dos israelitas, dos profetas do Antigo Testamento. Porque hoje Israel está muito dividido. Hoje Israel estuda mais um livro, né, ou uma obra que eles usam como comentário ao Antigo Testamento, e não usam tanto o Antigo Testamento, né? Então eles deixaram de lado, não que deixaram de lado, mas não é o mais consultado, o mais importante no estudo de Israel nos dias atuais. Essa obra eles chamam de Talmud. O Talmud é um comentário dos rabinos sobre o Antigo Testamento, mas eles atribuem ao Talmud uma autoridade semelhante ao do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles dizem que Deus entregou a lei a Moisés, Moisés escreveu, mas depois Deus parou com Moisés e explicou a Moisés muitos detalhes da lei.
E essas explicações Moisés não anotou, mas Moisés transmitiu para Josué. E assim ela foi sendo transmitida pela tradição até os dias do Novo Testamento, quando estava sendo escrito esse Talmud, podemos dizer que estava começando a ser escrito o Talmud. E o Talmud foi prosseguindo nos seus escritos na história. Nós sabemos que isso não é verdade, isso é um erro semelhante ao erro que a Igreja Católica cometeu, dizendo que a tradição tem tanta autoridade quanto a Bíblia Sagrada. Então, para os judeus, hoje, o Talmud tem tanta autoridade quanto o Antigo Testamento, mas isso não é verdade, não tem como o Antigo Testamento ter uma autoridade similar ao Talmud. O Talmud é de inspiração humana. O Antigo Testamento, que é a obra consultada pelos judeus, já que hoje eles ainda não utilizam o Novo Testamento. E repetindo, quando as duas testemunhas forem evangelizar, a princípio eles vão utilizar o quê? O Antigo Testamento. E os judeus que se converterem à pregação durante a grande tribulação, esses judeus certamente começarão a utilizar o Novo Testamento, já que as duas testemunhas vai convencê-las de que Jesus é o Cristo.